Olá, caro aluno, tudo bem? Aqui é o professor Wander e vamos a mais uma pré-aula, uma teleaula da unidade 1, seção 3 de instalações elétricas. Continuando falando sobre eletricidade e instalações elétricas, vamos pensar um pouco sobre dimensionamento de condutores elétricos. O dimensionamento de condutores elétricos leva em consideração uma série de detalhes. O essencial é a resistência. O que é a resistência? É a dificuldade da matéria à circulação de corrente elétrica. Então eu posso ter isolantes, elementos que têm uma alta dificuldade ou uma alta resistência à condução elétrica. Posso ter condutores, que são elementos que têm uma condutibilidade, uma condução, uma dificuldade menor para conduzir energia elétrica. Posso ter semicondutores e supercondutores. Nós vamos nos focar neste momento nos condutores. Então, como eu defino a resistência de um condutor? Olha lá, R, que é a resistência dada em ohms, é ρ, que é a resistividade do material, dada em ohms por metro, que multiplica L, que é o comprimento do meu condutor, em metros, dividido por A. A é a área do condutor em metros quadrados. Em alguns casos pode ser dado, para facilitar, em milímetros quadrados. Por exemplo, nessa tabela aqui, a resistividade já vem em milímetro quadrado. Então esse valor aqui já está ajustado para você trabalhar com bitolas de fio, diâmetro dos fios, área dos fios. Por quê? Normalmente os fios e cabos trabalham com milímetros quadrados. Metro quadrado é uma unidade muito grande para este caso. Nós teríamos lá um condutor de 0,0000000, um monte de zeros, 35 metro quadrado. Ou, por exemplo, 3,5 milímetros quadrados. Então é muito mais fácil, são números menores, muito mais fácil de trabalhar, de operar em milímetro quadrado. Okay? No sistema internacional, metros quadrados. Para a nossa disciplina já se traz aqui para milímetros quadrados, para facilitar. Então, tem aqui novamente resistência do fio de 1 milímetro quadrado. Vamos pensar no fio de 1 milímetro quadrado. R é ρ, que multiplica L sobre A. Muito bem, já sabemos quem é quem aqui. Já temos os valores padrão. Normalmente vamos trabalhar com cobre puro, que é o indicado para instalações. Existe também o cobre recozido, o cobre meio duro. Uma variação aqui é pequena. Então, olha só, a resistência, levando em consideração um cabo de 1 milímetro quadrado, é o quê? 0,0162, está aqui, é a resistividade, multiplicado por L, então estamos pegando 1 metro como padrão, e dividir 1 milímetro quadrado, que é a área do nosso, para se ter o quê? Uma resistência de 0,0162 ohm por metro. Então eu sei que um cabo de 1 milímetro quadrado apresenta esta resistência aqui. Então, olha só, qual é a nossa situação? Tem uma fonte de 127 volts, um aparelho que me consome 5 amperes, uma instalação a 40 metros de distância, que é razoavelmente normal dentro de uma casa, você ter até 40 metros de cabo entre o teu quadro de entrada e a tua carga, e aí eu quero saber a tensão aqui, quero saber se esse fio é suficiente. Então o que eu faço? Admito que a resistência a 20 graus, 0,0162 ohm por metro, faço o quê? Multiplico pela minha distância. Qual é a minha distância? 40 metros, mas eu tenho 40 metros num ramo mais 40 metros no outro. Então a minha distância aqui é 80 metros. Minha resistência total, 1,296 ohms. Muito bem. Então eu tenho aí quase 1,3 ohms de resistência aqui. Qual que é a minha queda de tensão? Quanto eu perco de energia aqui? Quanto cai a minha tensão aqui? R, valor da resistência, vezes I, a corrente. Tenho o R, tenho o valor da resistência, tenho a corrente aqui do meu equipamento. Olhe lá, 1,296 vezes 5, 5 amperes, a corrente aqui. Meu ΔV, minha queda de tensão, 6,48 volts. Muito bem. Qual é a minha tensão aqui, em cima do meu equipamento?
os 127 que estão presentes lá no quadro, né, 127 volts, menos a queda de tensão, 127 menos 6,48. Chegamos a 120,52 volts. Muito bem. Então eu já tenho as quedas de tensão, né? Sei a minha tensão de destino, tá? Quero saber a queda de tensão percentual. Tá? Então olha lá, queda de tensão percentual, ΔV vezes 100 sobre 127. Fazendo as contas, 5,1%. O máximo para instalações residenciais é 4%. Ou seja, o meu ΔV aqui é muito elevado, o cabo de 1 mm² não serve. Isso a 20 graus. Nós vamos ver nas aulas, né, que a resistência é muito dependente da temperatura e isso tem que ser levado em consideração. Então, se a 20 graus o cabo de 1 mm² já não serve, quando a temperatura subir, a queda de tensão vai ser maior ainda. Então, teremos de optar por outro tipo de cabo. É por isso que para tomadas normais, o padrão é pelo menos 1,5 mm². Existe um efeito skin. O que é o efeito skin ou efeito pelicular? Quanto maior a frequência, menos da área do meu condutor, eu tenho um condutor aqui em corte, né? Menos da área do meu condutor é utilizada. Então, quando eu tenho corrente contínua, a energia, né, os elétrons se distribuem homogeneamente, né, com uma densidade homogênea dentro de todo o cabo. O que acontece? Quando eu começo a aumentar a frequência, a minha área útil começa a ser cada vez mais periférica. Eu tenho um centro no meu condutor que não é utilizado. Até frequências muito altas, por exemplo, 1 GHz, onde é só uma casquinha, né? O resto aqui não é utilizado. Outro efeito de proximidade entre os cabos. O efeito de proximidade faz o quê? Faz os campos magnéticos, né? Os campos eletromagnéticos, se interagirem, aumentando a resistência dos cabos. Porém, olha lá, RAC, o que é RAC? RAC é a resistência em corrente alternada do condutor para a máxima temperatura de operação, em ohms por metro. Então aqui eu já estou levando em consideração a temperatura. Vamos ver isso na aula. Okay? É a resistência para a corrente contínua nessa temperatura vezes YS vezes YP. Quem é YS e YP? YS é o fator devido ao efeito pelicular, efeito skin, que a gente acabou de ver. YP é o fator devido ao efeito de proximidade. Porém, olha lá, o efeito pelicular pode ser desprezado para cabos com seção transversal menor do que 150 mm², ou um diâmetro do condutor, né, do cobre, de 14 mm. O efeito de proximidade pode ser desprezado para cabos com seção transversal menor do que 185 mm², ou um diâmetro de 15,4 mm. Em instalações residenciais, normalmente não se aplicam condutores acima de 10 mm². Então, pode-se desconsiderar tanto o YS quanto o YP. Deve-se levar em consideração a temperatura, coisa que nós vamos ver na aula. Só para lembrar alguns detalhes de temperatura. Eu tenho aqui um eletroduto enterrado, né, colocado dentro da terra, o que me permite uma boa dissipação térmica. Então, os meus condutores aqui, embora gerem calor, vão conseguir, através do eletroduto, dissipar essa energia térmica. Muito bem. Tenho aqui o eletroduto, né, preso por um suporte, uma mão francesa, no ar e os condutores dentro. A dissipação térmica para o ar já é menor. A energia térmica transferida é menor e a temperatura aumenta. Tenho agora aqui o meu eletroduto dentro de uma parede. O que acontece? A transferência térmica dos elementos da parede é bem mais baixa que o ar e bem mais baixa que a terra. Então a energia térmica retirada daqui de dentro é mais baixa, é menor. Então a temperatura pode estar acima do limite. O que acontece, senhores? Tudo isso é previsto em norma. A norma tem muitas possibilidades, né, vários estudos, muitas possibilidades de como montar o eletroduto e do que levar em consideração para dimensionar os condutores para que não haja excedente na temperatura. Senhores, essa foi a nossa pré-aula, né, a nossa teleaula da unidade 1, seção 3 de instalações elétricas. Não esqueçam, façam os exercícios,
leiam o livro. Nos vemos na aula. Até mais. Tchau, tchau.